Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui, quero agradecer aí a repercussão que vocês têm dado aqui ao programa, né? Principalmente nas redes sociais. Não é puxar o assado para a nossa brasa, como se diz, né? Ou a nossa brasa para o nosso assado. Mas, na verdade, o conteúdo que nós passamos aqui é que importa, né? E o conteúdo é trazido por aqueles que estão aqui, que desfilam aqui nesta bancada semanalmente, né? E depois nós colocamos nas redes sociais, os próprios nossos companheiros fazem isso, e esta repercussão é grande por quê? Porque o conteúdo é um conteúdo que interessa, é um conteúdo prático, da vida prática de todos nós. Interessa a família, interessa o aposentado, enfim, a todos nós que, se não estamos nessa situação, vamos estar logo, logo, ou alguém da família vai estar envolvido nisso. Doutora Luciana Pereira da Costa, obrigado pela sua presença uma vez mais. E sempre nesta área da Previdência, a senhora esclarece muito bem certos aspectos que às vezes parecem complexos, mas não são. Até porque a senhora facilita e coloca isso em linguagem muito clara. Qual é o assunto dessa semana? Então, primeiro, Silvio, muito obrigado novamente por estar no teu programa. É uma alegria estar aqui representando o escritório mais uma vez. E com esse intuito mesmo de trazer informações práticas para as pessoas na área da Previdência, que é o que a gente está atuando. Primeiro assunto que eu escolhi aqui, enunciado do Conselho Pleno de Recursos da Previdência Social. A Previdência tem o dever de conceder o melhor benefício que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, qual é a consequência disso aqui? Primeiro, a pessoa que estiver encaminhando sua aposentadoria junto ao INSS, seu benefício, qualquer que seja, junto ao INSS, sabendo dessa informação, tem aquela, vamos dizer assim, certa tranquilidade no sentido de que, ainda que eu não saiba tudo que a legislação me garante, o servidor do INSS que estiver analisando o meu processo tem o dever de avaliar qual é o melhor benefício possível para o meu caso e me orientar nesse sentido. E qual é a consequência se isso não acontecer na prática? O servidor simplesmente indeferiu meu pedido ou simplesmente der um benefício que não é o melhor possível para o meu caso concreto. Isso me garante, como segurado, o direito de uma revisão, o direito de pleitear depois que isso seja respeitado e que eu tenha os atrasados, inclusive, desde o pedido que eu protocolei no INSS. Então, a consequência disso não é que eu deva só esperar passivamente que o servidor me oriente e, se ele não orientar, não fazer nada sobre isso. Não, ele tem esse dever. Uma vez que ele não cumprir, eu sabendo disso, eu como cidadão, como segurado, eu posso... Tem o direito, né, de fazer com que isso seja observado e seja garantido, sim, o meu melhor benefício possível. E nisso a gente fala de revisão de benefício, nisso a gente pode falar também de reafirmação da data de entrada de requerimento. Por exemplo, eu entrei com o meu pedido num dia que cumpria determinados requisitos, mas um mês ou dois depois eu teria direito a outra regra de benefício, bem melhor, com valores melhores de renda. E o INSS, em vez de me orientar sobre isso, não orientou. Então, nesse sentido, também esse enunciado do Conselho de Recursos. E sendo do Conselho de Recursos da Previdência, eu não preciso de um processo judicial para me amparar. O próprio INSS, administrativamente, tem que me garantir. Interessante isso que a senhora coloca, são duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da qualificação e da boa vontade do servidor do INSS. Eu sempre fui muito crítico, embora tenha sido funcionário público, que há momentos assim, por exemplo, os funcionários do INSS, muitas vezes, quantas greves eles fazem ao ano, né? Muitas vezes eles estão insatisfeitos com a forma como o INSS os trata, e isso pode, de alguma maneira, né, se refletir na forma como ele trata o aposentado, o figura daquele que quer se aposentar, a pessoa que vai lá buscar os seus direitos. Isso é uma questão. A outra questão é que diz respeito ao seguinte, né? Que todo o camarada que está nessa condição de reivindicar sua aposentadoria precisa de um apoio, de uma assessoria de alguém que seja especialista, porque isso vai evitar que você vá ter dor de cabeça lá adiante, não é mesmo? Com certeza. E ainda que tu não esteja assessorado num primeiro momento, assistindo programas como o teu, que trazem informações como essas, e tu tendo conhecimento sobre isso, tu colocando dentro do teu processo de aposentadoria
toda a documentação tu considera pertinente, ainda que ela não seja considerada pelo servidor na avaliação dele, isso lá na frente, quando tu for pesquisar, for ser orientado por um especialista, ele vai aproveitar aquela prova que tu juntou no processo para, aplicando esse enunciado, buscar teus atrasados. Com certeza. Qual é o outro assunto, doutora? Outro assunto muito interessante e muito recorrente também. Se eu ganho uma ação trabalhista, isso tem efeitos imediatos no meu benefício previdenciário? Nem sempre, e aí temos que ter algum cuidado. Eu vou ler aqui a ementa do enunciado, que a comprovação de tempo de contribuição mediante a ação trabalhista transitada em julgado somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material, contemporânea aos fatos, constante nos autos do processo judicial ou administrativo. O que eles estão dizendo aqui? Teve uma época que era muito comum entrar com processo trabalhista e, mediante um acordo, fica registrado ali que houve um vínculo, às vezes de tantos anos, com empresa tal, só que aquele vínculo não ocorreu de fato. Era um acerto entre as pessoas que usavam a Justiça do Trabalho para isso. Com o tempo, o Judiciário, vamos dizer assim, se blindou contra esse tipo de situação, que é uma fraude, é uma simulação, e começa a exigir que não basta uma sentença trabalhista. Eu preciso que esse processo trabalhista tenha sido instruído com documentação que comprove efetivamente aquele vínculo que eu estou depois ganhando na Justiça do Trabalho. Para que isso sim daí tenha efeitos para a Previdência. Esse enunciado está confirmando isso, e não só o enunciado do Conselho de Recursos, mas também no Judiciário a gente tem o mesmo embasamento no fim das contas. Eu preciso que o processo trabalhista seja amparado por provas da época da prestação do serviço que eu estou alegando que tive. Não basta o reconhecimento do vínculo, não basta eu alegar, chegar lá, está aqui, foi cumprido, tá, inclusive as contribuições recolhidas. Vai ter discussão se não tiver tido a devida instrução desse vínculo trabalhista. Muito bem, olha que dois assuntos extremamente importantes, né, que dizem muito a respeito a esse processo todo da Previdência Social, que é fundamental que as pessoas tenham essa percepção e busquem a assessoria de alguém importante, né, que tem esse conhecimento e pode mostrar o melhor caminho a seguir. Doutora Luciana, um abraço, até a próxima. Até a próxima.